Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que vai ouvir, que vai assistir essa pregação, essa reflexão, onde quer que você esteja, que o Divino Espírito Santo te ilumine, te abençoe, te proteja, te guarde e te faça companhia. É uma grande alegria, é uma grande felicidade para mim, partilhar a palavra com você. Deus quer falar com você. Deus quer falar ao seu coração. Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você de maneira pessoal e única. No coração, no seu coração, na sua vida, na sua vida. O tema dessa pregação é a verdadeira e a falsa mensagem sobre Jesus. O verdadeiro Jesus e o falso Jesus. A verdadeira mensagem e a falsa mensagem sobre Jesus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 até o 17. A palavra de Deus diz assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui, chegando em Cesareia, que era o território de Filipe, São Filipe, que era um apóstolo de Jesus, Jesus Cristo vai perguntar: o que o povo dizem que eu sou? Quem eu sou? O que o povo dizem que eu sou? Então Jesus pergunta para os seus discípulos. Jesus pergunta para os seus discípulos: o que o povo está dizendo que eu sou? Jesus queria saber se o povo sabia a verdade. Jesus Cristo, que com suas obras nos demonstra que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias. E às vezes Jesus Cristo proibia de contar os milagres que ele fazia, porque Jesus Cristo não queria ser reconhecido apenas como Messias, apenas como Salvador milagreiro. Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias que realiza milagres e graças sim. Mas Jesus Cristo também é o Messias do sofrimento, que vai sofrer na cruz, que vai se doar na cruz, ao terceiro dia ressuscitar para a nossa salvação. Então Jesus quer saber o que o povo diz sobre ele. O que os apóstolos, os discípulos vão responder para Jesus Cristo? Um diz que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou então dos profetas. O povo está tudo errado. Jesus Cristo não é nem João Batista, Jesus Cristo não é Elias, Jesus Cristo não é Jeremias, Jesus Cristo não é nenhum desses profetas. Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é Deus que se fez homem, é Deus que se encarnou. Então, Jesus Cristo é Deus Filho, Filho de Deus Pai, unido a Deus Pai e a Deus Espírito Santo, forma só Deus. Jesus Cristo é o Salvador. Então, Jesus Cristo vai aqui, agora, Jesus Cristo vai, então, no versículo 15, nos mostra isso, Jesus Cristo vai agora perguntar para os seus apóstolos. Jesus Cristo quer saber se os seus apóstolos, quem é ele? Então Jesus Cristo vai perguntar para os seus apóstolos: e vós quem dizeis que eu sou? A palavra eu sou, irmão e irmã, na linguagem bíblica significa Deus. Lá na passagem da sarça ardente, quando Moisés pergunta para Deus, está no capítulo, parece que no capítulo 3 do livro do Êxodo, passagem da sarça ardente lá. Quando Moisés pergunta para Deus, que Deus fala para Moisés: eu sou aquele que sou. Então a palavra eu sou, na linguagem bíblica, significa Deus. Os judeus da época evitavam ao máximo falar a palavra eu sou. Então Jesus Cristo pergunta para os apóstolos: e vós quem dizeis que eu sou? O que o apóstolo São Pedro vai responder? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo do grego,
do hebraico Messias. Cristo é o Messias significa alguém ungido por unção. Assim, Jesus Cristo é o Messias, é o ungido pelo Espírito Santo que nos trouxe a salvação. Jesus Cristo é Deus e homem, mas Jesus Cristo cumpriu a sua missão como homem. Como homem, ele foi iluminado pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo e nos trouxe a salvação. E o que então São Pedro responde quem é Jesus? Mas no versículo 17 deixa muito claro, quando Jesus Cristo disse para São Pedro. O que Jesus Cristo vai dizer para São Pedro no capítulo 17? Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Estou parar um pouquinho aqui. Então o que Jesus Cristo está dizendo aqui para São Pedro? O que está dizendo aqui para São Pedro? Pedro, você sabe quem eu sou, mas não é para você mesmo. Pedro, você sabe quem eu sou, mas não é para você mesmo. Pedro, você sabe quem eu sou, iluminado pelo céu, iluminado pelo meu Pai, iluminado pelo Espírito Santo. Quando Cristo diz para Pedro, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Isso Jesus Cristo está dizendo. Carne e sangue significa aqui a parte humana de Pedro. Então Jesus Cristo está dizendo aqui para São Pedro. São Pedro não sabia por ele mesmo. São Pedro tinha uma iluminação do céu. São Pedro é iluminado pelo Espírito Santo. Concluindo aqui o versículo 17, Jesus Cristo vai dizer para São Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Então o apóstolo São Pedro foi iluminado por Deus, foi agraciado por Deus, foi iluminado pelo Espírito Santo para dizer quem é Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador, o Deus Salvador e Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, quem deu a resposta certa foi o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro. Qual que é a mensagem verdadeira aqui? São Pedro, apóstolo São Pedro. O povo estava tudo errado, dizendo que Jesus Cristo era João Batista, dizendo que Jesus Cristo era Elias, dizendo que Jesus Cristo era Jeremias, então dos profetas. Tudo errado. Quem respondeu certo foi São Pedro. Mas São Pedro era iluminado, né? Foi iluminado aqui pelo Espírito Santo. Então, se quer saber quem é Jesus Cristo? São Pedro, primeiro Papa. Jesus Cristo funda a igreja sobre ele. É na Igreja Católica, aquilo que os verdadeiros evangelizadores falam. Outra maneira também de nós demonstrar quem é Jesus Cristo é iluminado pelo Espírito Santo. É ungido pelo Espírito Santo. Cuidado que o povo diz aí. Cuidado com uma pregação, com uma reflexão ali que esconde a verdade. Uma pregação, reflexão ali que às vezes não bate nem com a Bíblia. Cuidado, tome cuidado. Então, esse povo aqui responde errado. Por que esse povo responde errado? Porque não tinha luz do Espírito Santo. Quem respondeu certo aqui foi o apóstolo São Pedro. Por quê? Porque tinha a iluminação do Espírito Santo. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Cuidado de quem prega ali uma pregação, uma reflexão, que não fala a verdade, que não fala a realidade. Nenhum pregador, nenhum evangelizador, nem os santos e santas, meus irmãos, estão acima da fé católica. Nem os santos e santas estão acima da fé católica. Cuidado. Então, o apóstolo São Pedro que dá a mensagem verdadeira, a mensagem real. Jesus é o Cristo, é o Messias. É Deus Filho, Filho de Deus Pai, que de Deus Pai e do Espírito Santo forma um só Deus. Jesus Cristo é o Deus Salvador, se entregando na cruz do terceiro dia para a nossa salvação. Mas o apóstolo São Pedro estava aqui iluminado pelo Espírito Santo. Versículo 17, Jesus Cristo deixa muito claro sobre isso. Então, é iluminado pelo Espírito Santo. É na unção do Espírito Santo. É na verdadeira fé católica. É aí que está Jesus. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine. O Divino Espírito Santo nos guie. O Divino Espírito Santo nos ajude a nós seguir o verdadeiro Jesus Cristo, pregado, evangelizado pelos verdadeiros evangelizadores que estão na fé católica. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.